O Senhor tem nos unido e nos ajuntado mais como igrejas, né, em toda essa região. Embora antes estávamos perto, mas não estava tão íntimos, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor está nos fazendo íntimos. Amém. E nós bendizemos ao Senhor. Amém. E nós vamos, a partir de agora, nós vamos dar início nossas mensagens da conferência, cujo tema é esse versículo 25 do capítulo 5 de Atos. Amém. Que nós oramos ler logo, ou melhor, de Efésios, né? Que nós lemos onde fala: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o tema da nossa conferência é: Cristo amou a igreja. Amém. E a si mesmo se entregou por ela. Amém. E antes de compartilharmos sobre esses versículos, eu queria convidar todos vocês para nós lermos Efésios capítulo 5, do versículo 23 até o 32. Amém. Toda essa porção vai ser o conteúdo da nossa conferência. Amém. Vamos então ler? Amém. Efésios capítulo 5, do 23 até o versículo 32. Vamos lá, me ajuda, irmãos. Amém. Vamos lá. Amém. Porque marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Novamente o 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por favor, irmãs, somente vocês, lê esse versículo 32. Amém. Grande é esse mistério. Amém. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora os varões. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, como eu falei, o tema da nossa conferência, nossa comunhão, vai ser Cristo. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Nós vamos tomar essa porção da palavra de Efésios capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 32, que nessa porção o apóstolo Paulo, ele estava orientando a igreja em Éfeso na questão da necessidade da ética no relacionamento. E a partir desse versículo 22, ele fala do relacionamento entre marido e mulher, ele fala do relacionamento matrimonial, e do capítulo 6 ele fala do relacionamento de filhos e pais, e também ele fala sobre a questão de senhores e servos, né? E Paulo, ele sempre nas suas epístolas, sempre no final, ele mostra exatamente essa questão de como nós nos relacionarmos uns para com os outros,
Isso é muito necessário. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 5, ele fala da questão de marido e mulher, mas só que ele toma essa questão de marido e mulher como uma analogia para poder, irmãos, falar de um grande mistério. Muito obrigado, irmão. Amém. Ele toma essa questão ética sobre o relacionamento de marido e mulher, é uma oportunidade para ele falar de um grande mistério. E esse versículo 32 que nós lemos do capítulo 5, fala de grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. O mistério é uma coisa que é oculta, que é uma coisa guardada em segredo. Irmãos, e o Senhor, Ele guardou esse segredo, que é esse grande mistério. E graças ao Senhor, o Senhor lhe revelou esse mistério para nós. Amém. Não é um mistério pequeno. Aqui nós vemos, grande é esse mistério. Nós chamamos o grande mistério do universo. Porque quando você lê Colossenses capítulo 2, Deus tem um mistério. E o mistério de Deus é Cristo. Amém. Mas também, irmãos, Cristo, Ele tem um mistério. Amém. E o mistério de Cristo é a igreja. Mas a igreja também, ela tem um mistério. E o mistério da igreja, irmãos, é exatamente a união, a fusão do homem com Deus. Amém. Isso é grandioso demais, porque toda a obra de Deus, dentro do seu plano eterno, de eternidade a eternidade, Ele quer fazer exatamente isso, unir a Ele esse homem que Ele criou, apesar desse homem ter caído, mas Ele redimiu esse homem. Amém. E esse homem redimido, irmãos, o Senhor quer transformá-lo, quer conformá-lo à sua imagem. Amém. Quer trazê-lo de volta para si. Amém. Quando nós chegamos, por exemplo, a Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, nós vemos exatamente isso aí acontecendo. Deus e o homem juntos, não somente lado a lado, não puramente lado a lado, mas em uma união orgânica de vida. E o que nós queremos trazer para vocês nessas 4 mensagens dessa conferência é mostrar para vocês exatamente isso aí. Qual é o desejo de Deus ao criar o homem? Qual é o desejo de Deus ao redimir o homem? E nessa porção aqui nós temos exatamente, irmãos, de uma maneira muito clara com respeito ao propósito de Deus. Embora essa porção é uma boa porção para orientar, para ensinar casais, porque aqui fala de uma maneira bastante clara, onde ele usa as mulheres serem submissas aos seus maridos e os maridos amar as suas esposas. Aqui realmente ele mostra a pureza do casamento, a santidade do casamento. Amém. Embora hoje, nesse mundo atual, as pessoas, eles não valorizam a questão matrimonial, a questão do casamento, mas irmãos, isso é algo que é instituído por Deus. Amém. E Deus sempre, quando mostra na sua palavra sobre essa instituição criada por Ele, que é o casamento, Ele mostra que isso é uma questão de pureza, é uma questão de santidade. Amém. E aqui nós vemos isso. Amém. Certo? Mas por outro lado também, irmãos, essa porção da palavra, porque quando toca a questão matrimonial, quando toca a questão de casamento, de marido e mulher, toca a pureza do amor verdadeiro. E para mostrar para todos que, sim, o amor humano, ele é maravilhoso, no sentido do relacionamento, um amor humano mesclado com o amor divino, e isso é maravilhoso. Mas por outro lado, nós não queremos tocar essa parte ética,
essa parte no relacionamento entre marido e mulher, mas o que nós queremos apresentar para vocês é sobre Cristo e a igreja. Amém. O grande mistério. Amém. O grande mistério tocado aqui. Se você ler a questão do capítulo 6, versículo 1 ao 4, falando de filhos e pais, nós não temos aqui algo que foi acrescentado com respeito a Cristo e a igreja, ou alguma outra coisa. Na questão de servos e senhores também você não tem. Mas irmãos, quando tocou marido e mulher, Paulo então, ele entrou com tudo, mostrando que o relacionamento entre marido e mulher é uma figura, é uma tipologia de Cristo e a igreja. Amém. Então, na verdade, o que ele queria mostrar aqui? Ele queria mostrar qual é o plano de Deus para com a sua igreja. O que Deus quer com a sua igreja? O que Ele fará com a sua igreja estabelecida. Então, nós gostaríamos que vocês tomassem isso. Então, a minha parte hoje à noite, nós vamos ter 4 mensagens. Uma hoje à noite, como essa, amanhã de manhã, amanhã à noite e segunda-feira pela manhã. 4 mensagens. Mas a parte que me cabe agora nessa noite é fazer uma sinopse para vocês sobre essa porção de Efésios 5, de 23 a 32. Uma sinopse de 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E a partir de amanhã, os demais irmãos, eles vão encher isso aí, certo? Então eu vou tocar de uma maneira superficial, mas a partir de amanhã, os irmãos, eles vão encher isso aí. Amém. Certo? Vai colocar carne nisso aí, vai reforçar isso aí, tá bom? Amém. Então, onde está essa sinopse? Certo? Essa sinopse, na verdade, ela está no versículo 23, ou melhor, versículo 25, versículo 26 e versículo 27. Sim, então, essa sinopse, ela é o seguinte: o ponto 1 é o passado. No passado, é muito fácil vocês pegarem. O que eu quero ser bastante simples para que vocês peguem isso aí, absorvem isso aí, porque tem que ficar bastante claro para nós, irmãos. Algo tem que ficar em nós nessa conferência. Amém. Então, a primeira coisa é o passado. Ponto 2, qual é o ponto 2? Hoje, o presente. E ponto 3, o futuro. Aleluia. O futuro. E outra coisa nós queremos mostrar para vocês, é necessário o passado. Sem o passado não há o presente, e sem o presente não há o futuro. Então, o passado é para o presente é para o futuro. Então, onde está essa sinopse? Por exemplo, no 25 diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o que Cristo fez no passado? O que Ele fez? Ele amou a igreja e morreu por ela. Amém. Se entregou por ela. Ela se entregou por ela. Quem é ela? A igreja. Aleluia. Então, o primeiro ponto é mostrando a existência da igreja. Quando que a igreja ela existiu? Como que ela existiu? Porque muitas pessoas perguntam: quando que a igreja foi fundada? Certo, irmãos? Mas na verdade a igreja, ela existiu. No ponto número 1 nós vamos reforçar mais no domingo pela manhã. Mas de qualquer forma, vocês guardem isso aí. Primeiro ponto é a existência da igreja. Amém. Número 2, hoje, está no versículo 26, onde fala: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água pela palavra. Amém. Então, primeiramente, a igreja veio a existir. Nós vamos mostrar para vocês como ela existiu. E ela existindo, agora, no presente, o que o Senhor está fazendo? Está santificando. Amém. Esse momento que nós estamos vivendo nessa era, que é a era que nós chamamos a era da igreja, que é uma era, quando falamos de era, nós falamos
uma era dispensacional. Nós estamos vivendo na dispensação da igreja. Amém. Que também nós podemos chamar a dispensação da graça. Amém. Que essa dispensação, ela surgiu depois da morte do ungido, da morte do Senhor Jesus. Amém. Que iniciou a era da igreja. Amém. E como ela é dispensacional, irmãos, então ela teve um início, mas ela também terá o seu fim, certo? E iniciará uma outra dispensação, que é a dispensação do reino milenar. Aleluia. Mas nós queremos ater somente nessa dispensação hoje. O que o Senhor está fazendo hoje? No passado, o que o Senhor fez? Ele morreu para gerar a igreja. Amém. E hoje, o que o Senhor está fazendo? Está santificando a igreja. Amém. Está purificando a igreja. Amém. E o futuro? Está no versículo 27, porque no versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Irmãos, futuramente, depois que ele trabalhar na igreja, saturar a igreja, encher de glória a igreja, aleluia, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter a igreja de volta para si, porque nós vamos ver que a igreja saiu dele, mas um dia a igreja voltará para ele. Amém. Então, irmãos, um dia a igreja será apresentada a Cristo. Amém. Mas de uma maneira muito pura, aleluia, muito santa. Amém. Nenhum defeito. Sim. Apresentará transformada e edificada. Tá certo? Então, essa é a sinopse, e depois os irmãos vão encher. Mas antes da gente falar um pouco ainda desses 3 itens, nós queríamos primeiramente compartilhar com vocês, para vocês situarem sobre a questão de Cristo e a igreja, mas nós vamos usar uma prefiguração do Antigo Testamento, para que vocês possam considerar mais e até mesmo desfrutar mais sobre isso, sobre essa realidade. Veja bem, aqui nós temos um versículo, o versículo 31 desse mesmo capítulo, que diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. De onde você já viu esse versículo? Onde está no Antigo Testamento? Gênesis capítulo 2. Não é isso? Gênesis capítulo 2. Então, irmãos, primeiramente vamos desfrutar um pouco da figura, da prefiguração do primeiro casal que houve na história humana, que foi exatamente sobre Adão e Eva. Eu vou falar rapidamente, tem muitos itens, mas eu vou falar rapidamente sobre isso. Então vocês sabem, Deus, ele criou o homem do pó da terra, e só que esse homem, ele estava sozinho. Então Deus, vendo que ele estava sozinho, o Senhor falou: fale-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Amém. Mas só que o Senhor, Deus, ele não fez a sua auxiliadora, que seria Eva, da mesma forma que Adão fez um boneco de barro, certo? Do pó da terra, e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Não. Mas como que Eva foi gerada? Eva, ela foi gerada a partir de que Deus fez ele dormir um profundo sono. Amém. E quando ele dormiu um profundo sono, sim, um sono profundo, sim, aleluia, do seu lado, sim, tirou uma costela. Verdade. E dessa costela, edificou. No original hebraico fala: edificou-a em uma mulher. Então, acordado Adão do sono, sim, quando ele olhou aquela mulher,
ele falou assim: esta afinal é, olha aí, ó, osso dos meus ossos, Amém. carne da minha carne, da minha carne, certo? Então, isso é maravilhoso, irmãos, porque, como eu falei, Eva não foi gerada como Adão. Então isso mostra que Eva, ela saiu de Adão. Amém. Amém. Ela tem a vida e natureza de Adão. Amém. Ela não somente isso, ela é uma só carne com Adão. Aleluia. Ela é só um complemento de Adão. Amém. E ela tem a mesma vida e natureza de Adão. Amém. E não somente isso, irmãos, mas nós cremos que por ela ter saído de Adão, ela levava consigo a imagem de Adão. E esse termo que eu falei para vocês, que é usado quando fala assim, da sua costela, edificou-a em uma mulher. Edificou. O desejo de Deus, a vontade de Deus, irmãos, é exatamente ter uma edificação, um edifício, algo sólido, Amém. e algo concreto. E através de Efésios capítulo 5, nós vamos ver exatamente isso, como isso é realizado. Amém. Então, da mesma forma, irmãos, da mesma forma, como que a igreja foi gerada? Então, muitas pessoas nos perguntam, quando que a igreja foi fundada? Por quem que a igreja foi fundada? Irmãos, na verdade, a igreja, ela saiu de Cristo. Amém. Quando eu falo prefiguração, o que que aconteceu ali? Nós vimos, né? Adão, ele dormiu um profundo sono. Um profundo sono. O que que é um profundo sono? É, irmãos, uma espécie de uma morte. E do seu lado, essa cirurgia que Deus fez, do seu lado tirou uma costela. Quando nós lemos João capítulo 19, versículo 34, nós vemos que o Senhor Jesus também, ali na cruz, ele dormiu um profundo sono. Verdade. Ele morreu. E ali na cruz, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o seu lado foi furado. Um dos soldados com uma lança furou do seu lado. Mas só que do seu lado não saiu uma costela. Por quê? Por que que em Gênesis fala da costela? Porque em Gênesis capítulo 2 ainda não havia, o homem não havia pecado, não havia entrado o pecado no mundo. Mas irmãos, mas pelo fato do pecado ele entrar no mundo e o pecado reinar, certo? Trazendo a morte. Quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ele foi furado do seu lado saiu sangue e água. Amém. Sangue e água. O sangue é para a redenção, para Amém. a remissão dos pecados. Amém. Mas a água é para a vida. Amém. É para gerar a vida. Amém. Então o que que aconteceu? A partir da sua morte, da sua crucificação, da sua morte, irmãos, a vida foi dispensada. Amém. A vida foi manifestada. Amém. A vida foi impartida, foi dispensada, e a igreja foi gerada. Amém. Então a igreja, ela foi gerada a partir de quem? A partir de Cristo. Ela saiu de Cristo. Amém. Então a igreja, quando fala grande é esse mistério, quando fala grande esse mistério, isso mostra que Cristo e a igreja é uma só coisa. Amém. A igreja tem a natureza de Deus. Amém. A igreja tem a vida de Deus. Amém. Assim como Eva, ela participava da vida e natureza de Adão, a igreja participa da vida e natureza de Cristo. Amém. Uma outra coisa, você lembra? Adão, ele estava só. Quando ele falou assim, essa afinal é porque antes Deus já tinha feito passar diante de Adão todos os animais para que ele escolhesse uma auxiliadora.
e ele não enxergou em todos os animais, ele não enxergou alguém que ele completasse, alguém que seria semelhante a ele, alguém que satisfaria a ele, alguém que teria sua vida e natureza. Está vendo? Então por isso que Deus fez com que Eva saísse de Adão. Irmãos, Adão e Eva é uma prefiguração de Cristo e a igreja. E esse fato que ocorreu com o Senhor Jesus é a prova clara, porque foi do seu lado que fluiu o sangue para a redenção e a água para o dispensar a vida. Foi do seu lado, onde a igreja ela foi gerada. Então, a igreja, ela também é um complemento de Cristo, porque Adão sozinho é Adão sozinho. Por isso que o Senhor falou: fale-ei uma auxiliadora, fale-ei alguém que ele complete. Irmãos, a igreja completa Cristo. Amém. Cristo precisa da igreja, Amém. Assim como a igreja precisa de Cristo. A igreja e Cristo, ela é esse complemento, ou até mesmo é uma unidade completa. Cristo sem a igreja é somente uma banda. É como você pegar uma melancia e partir essa melancia no meio e ficar duas bandas, né? E levar uma banda para outra, uma parte para um canto, outra parte para outra. Ela se torna incompleto. Irmãos, a igreja é o complemento de Cristo. Amém. Até mesmo quando você vê Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. É esse complemento. Amém. Então por isso que quando nós vemos Efésios capítulo 5, nós temos aqui exatamente essa analogia, ou melhor, essa prefiguração de Adão e Eva, prefigurando Cristo e a igreja. E nós temos aqui de uma maneira bastante clara, sendo focado a questão de Cristo e a igreja. Essa é a figura. A igreja completa Cristo. Amém. A igreja, ela expressa a imagem de Cristo. Da mesma forma, se Eva, por sair de Adão, ela manifestava e ela transparecia essa imagem de Adão, da mesma forma a igreja manifesta essa imagem de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, isso é o que nos é revelado na Sagrada Escritura. O inimigo de Deus, irmãos, ele tenta destruir, derrubar essa revelação maravilhosa, essa coisa gloriosa que é espiritual. Quando você olha na parte física, matrimonial do casamento, você pode ver como que Satanás, ele trabalha dia e noite, todos os dias, cada momento, para danificar os casamentos, os matrimônios, certo? Ele trabalha para isso. E mesmo que a questão matrimonial, ela é importante para a vida da igreja, apesar que o nosso ponto não é a questão de casamento aqui, mas ela é muito importante, porque quando nós temos um casamento adequado, nós vamos ter uma vida da igreja adequada. Amém. É necessário. Por isso que Paulo, ele estava ajudando a igreja em Éfeso, ajudando os matrimônios, os casais, ajudando, mostrando para eles que para ter uma vida da igreja adequada é necessário casamentos adequados, vida matrimonial adequada. É tanto, irmãos, que no capítulo 6, o que vem a seguir já é uma tipologia da igreja como um guerreiro. O que mostra Efésios capítulo 6? Um guerreiro
com a sua armadura, para permanecer firme contra os dados inflamados do maligno. Com respeito à igreja, a mesma coisa. Irmãos, Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus, ele mostrou aquela grande revelação para os seus discípulos, especialmente para Pedro, quando o Pai revelou o seu mistério para Pedro, que era Cristo, o Filho de Deus, e Cristo revelou também o seu mistério para Pedro, e falou assim, que tu és Pedro, e sobre, no versículo 18, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Essa foi a primeira vez que o termo igreja é utilizado no Novo Testamento. E a primeira vez que é utilizado no Novo Testamento é apresentado por Cristo, onde ele fala, edificarei a minha igreja. Mas irmãos, a primeira vez que o termo igreja é citado, que a igreja é revelada, é acompanhada de uma coisa negativa, porque ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo tempo, assim como no matrimônio, a vida matrimonial, Satanás trabalha para destruir, trabalha para separar e destruir toda uma família. Irmãos, o inimigo de Deus também, ele sempre vem com as portas do inferno para prejudicar a igreja. Um dia, Deus nos revelou a igreja. Amém. Nos deu essa visão. Amém. Irmãos, eu estou hoje aqui junto com vocês, e especialmente aqui na frente nesse momento, porque um dia Deus me mostrou uma revelação. Amém. O que Ele me mostrou? Cristo e a igreja. Amém. São anos que eu sempre sou impressionado com esse versículo. Grande é esse mistério. Uma visão de que é Cristo, uma visão de que é a igreja, do propósito de Deus que está relacionado com a igreja, do que Deus quer com a igreja. Amém. Mas vivendo essa vida da igreja, quantas vezes também nós não vemos o inimigo vir para danificar, para destruir. E nessa noite nós estamos aqui para encorajar vocês. Amém. Se você um dia viu a revelação da igreja, irmãos, vamos continuar proclamando isso aí. Amém. A visão de Cristo e a igreja. Amém. Porque se o Senhor Jesus, Ele falou, edificarei a minha igreja, Ele vai edificar a sua igreja. Amém. Claro que as portas do Hades, as portas do inferno, virão muitas vezes para danificar, para nos trazer a desesperança, para nos desesperançar, para nos fazer regressar, para fazer perder a nossa fé no que Deus tem na sua Sagrada Escritura nos mostrado com respeito à igreja, o propósito que Ele tem com a igreja, o propósito que Ele tem por meio da igreja. Sim. O que Ele cumprirá por meio da igreja. Então, a primeira vez, junto com a revelação, vem também a porta do Hades. Por isso que nessa conferência nós temos que renovar nossa visão. Amém. Temos que renovar nossa visão. Amém. Temos que ver o que Deus está fazendo hoje. Primeiramente, nós temos que enxergar o que o Senhor fez no passado. Sim. No passado, por amor, Ele lembrou de ti. Amém. Por amor, Ele lembrou de você. Amém. Lembrou de mim. Amém. No caminho do Calvário, Ele estava pensando em você. Amém. Ele estava pensando em mim. Amém. Ele estava pensando na igreja. Amém. Em gerar a igreja. Amém. Composta de pessoas defeituosas, cheio de homens natural,
Quando você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vê a constituição do reino. E a partir do versículo capítulo 8, 9, especialmente 9 de Mateus, você vai ver quem é o constituinte desse reino. Quem são os constituintes desse reino? Quem serão as pessoas que constituem esse reino? Você vai lá, os mancos, os aleijados, os coxos, os cegos, os que estão fracos, debilitados. Entendeu, irmãos? Mas nós temos que ver que, embora a igreja é constituída de nós, pessoas que têm as nossas fraquezas, tem as nossas manchas, as nossas rugas, tem um homem natural, mas hoje o que o Senhor está fazendo? Ele está nos transformando. Amém. Nos transformando. Amém. Quando você pega esse versículo aqui, Assim mesmo. no 25, quando ele fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou. como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo. Ele amou a igreja. Sim. E a si mesmo se entregou por ela. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Claro que a ênfase é Cristo e a igreja, mas ele fala: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Eu, marido, e vocês, maridos, será que nós morreríamos pela nossa esposa? Você daria a vida para vocês? Mas Paulo quer dizer isso. Nós temos que amar a nossa esposa, dando a vida por ela, derramando o sangue por ela. Sim, sim. Olha, versículo 2, vamos lá, 5:2. Efésios 5:2, o que é que fala lá? 5:2. Fala assim: e andai em amor, Como também Cristo nos amou. como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aleluia. É aroma suave, irmãos, porque aqui entra a questão do amor. O relacionamento de Cristo e a igreja é o amor. O relacionamento matrimonial é o amor. É tanto que quando você lê no versículo 23, por exemplo, Efésios 5:23, ele fala assim, claro, primeiramente no 22 ele fala: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. No 23 ele fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora olha, presta atenção: sendo este mesmo o Salvador do corpo. Nós temos duas coisas aqui. Primeiramente, nós temos Cristo como cabeça da igreja. O que está relacionado, Cristo como cabeça da igreja, está relacionado à autoridade. A autoridade, o encabeçamento. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo falou para a igreja em Corinto, capítulo 11, principalmente a partir do versículo 1, ele mostra sobre a ordem do encabeçamento. A ordem do encabeçamento, que começando, a mulher está encabeçada pelo marido, pelo homem, né? O homem, ou seja, o homem, o cabeça da mulher, é Cristo, cabeça do homem, e Deus é a ordem do encabeçamento. Mas só que nesse versículo 23 ele fala assim:
e sendo esse mesmo sem o Salvador do corpo. Então, enquanto Cristo como cabeça se refere à autoridade, o Salvador do corpo se refere ao amor, porque é o Salvador glorioso, é o Salvador maravilhoso, o Salvador Amém. que deu a sua vida, que se entregou a si mesmo por nós. Então esse relacionamento de ambos, irmãos, tanto de homem e mulher, como Cristo e a igreja, é um relacionamento de amor. Se não fosse pelo amor, irmãos, o Senhor, Ele não sofreria esse sacrifício, mas Ele sofreu esse sacrifício. Então isso é a questão do passado. Então, como eu falei para vocês, o passado visa o futuro, o passado visa o presente. E no presente, quando você lê esse versículo 26, ele fala assim, no finalzinho do 25, fala, entregou a si mesmo por ela. Está vendo? Por que a igreja veio a existir? É como nós falamos, o primeiro ponto da sinopse é a igreja sendo gerada, vindo à existência. Mas a igreja vindo à existência, ela precisa passar por um processo. Processo de quê? Um processo de saturação, um processo de santificação, um processo de purificação, Amém. um processo de crescimento de vida. Amém. E um processo de transformação e conformação. Amém. Irmãos, a igreja já foi gerada, Cristo já morreu, Amém. Cristo derramou o seu sangue, Amém. a igreja foi gerada, foi produzida, Amém. a igreja veio a existir, Aleluia. e a igreja é real. Amém. Mas o que o Senhor está fazendo agora com a igreja? Para a santificar. Para a santificar. Eu já falei. Por quê? Porque, irmãos, para um dia no futuro a igreja ser apresentada para Cristo, a igreja tem que ser limpada, purificada. Amém. Principalmente purificada. Amém. Como nós sabemos, nós temos os nossos defeitos, nossas manchas, nossas rugas. Os irmãos vão mostrar isso para vocês a partir de amanhã. Temos todas essas coisas, mas o que o Senhor está fazendo hoje? O Senhor está trabalhando em nós. Amém. Está purificando. Amém. Está santificando. Amém. A santificação aqui, não somente ela é a separação, porque o que é santificação? Essa palavra santificação significa separar. Um dia, irmãos, nós fomos separados do quê? Do mundo. Fomos separados do mundo. Fomos trazidos para uma esfera. Nessa esfera, o que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer santificar. Amém. Porque nada que é humano pode ser apresentado para Cristo. Nada que é humano. Nada. Irmãos, nós precisamos estar abertos para o trabalhar do Senhor em nós. Amém. Hoje, o que Ele está fazendo? Trabalhando em nós. Então a igreja, ela precisa primeiramente ser purificada. Ela purificada. Purificada com o quê? Aqui Efésios mostra com que ele fala assim, ele fala, ó, no versículo 26, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela palavra. Irmãos, isso aqui é como você visualiza o tabernáculo do Antigo Testamento, edificado por Moisés, mediante a visão que o Senhor deu para ele. Tem um átrio exterior, no átrio exterior tem um altar da oferta queimada,
onde aquele sacrifício ele é oferecido a Deus, onde o seu sangue ele é derramado ali em volta do altar. E o sacerdote, para ele entrar no santo lugar, ele tinha que passar por uma bacia, que era a bacia de bronze. E nessa bacia ele tinha que lavar o corpo com água, ele tinha que se purificar para entrar no que é santo, para no momento encontrar com Deus, na presença de Deus. Irmãos, se nós não purificarmos das nossas imundícias, dos nossos pecados, das nossas injustiças, das nossas transgressões, de tantas manchas e rugas e defeitos que nós temos, nós não podemos chegar diante de Deus, porque Deus é puro. Aleluia. Deus é santo. Amém. Deus é glória. Amém. O homem, por que o homem não pode ver a glória de Deus? Porque se ele vê a glória de Deus, ele cai morto. Você sabe por quê? Porque é uma disparidade de diferença tamanha, irmãos, entre a impureza e a pureza, as trevas e a luz. É tamanha. Mas Deus quer nos trazer, ou melhor, Cristo, Ele quer nos trazer de volta para Ele mesmo. Amém. Mas para isso Ele tem que trabalhar. Amém. É como uma, aqui mostra uma alegoria de uma noiva se preparando para o casamento. Irmãos, Apocalipse capítulo 19 mostra esse noivado que irá acontecer. Mas Apocalipse, a partir de 21, nós temos esse casamento. Esse casamento vai ser, você lembra que eu falei para vocês, de onde a igreja saiu? A igreja saiu de onde, irmãos? Me responde, por favor. De Cristo. Fala forte, de onde a igreja saiu? Cristo, De Cristo. Um dia a igreja voltará para Cristo. Amém. Porém santa e sem defeito. Amém. Mas hoje estamos no processo Amém. de purificação. Amém. Eu não quero entrar muito, porque os irmãos vão entrar muito nisso aí, né? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que purifica a igreja? Você sabe o que purifica a igreja? É a palavra. Amém. Ou é a palavra? Amém. O que purifica a igreja É é a palavra. Amém. E parece que, mais ainda, a igreja vai ficando longe da palavra da verdade. É mesmo. Irmãos, a palavra purifica. Amém. Uma das maneiras nós vamos ver, a maneira que o Senhor Jesus cuida da sua igreja, é alimentando, é nutrindo. Por exemplo, aqui versículo 29, vamos adiantar, aqui no versículo 29 fala: porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Amém. Como também Cristo faz com a igreja. O que Cristo faz com a igreja? Alimenta e cuida. Amém. Alimenta e cuida. Amém. O que é alimentar? É nutrir. Amém. Nutrir. Nutrir com o quê? Nutrir com as riquezas do Pai. Amém. Nutrir com as riquezas do Pai. Amém. Irmãos, quando você toma João capítulo 15, versículo 1, lá você tem lá, o Senhor Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E no versículo 5 ele fala novamente: eu sou a videira verdadeira. Amém. E vós sois os ramos. Amém. Quem permanece em mim? Então de onde vem o nosso suprimento? O nosso suprimento vem da videira. Mas de onde vem o suprimento da videira? Vem do Pai, que é o agricultor, que aduba, que rega. Amém. Mas não somente isso, o Pai, Ele é o solo, Ele é o adubo, Ele é os nutrientes da terra. Amém. E a videira suga todas as riquezas, porque Cristo é a corporificação de Deus como vida. Amém. Todos esses nutrientes de vida, Ele supre a igreja. Amém. Por isso, quem permanecer na videira, que é os ramos, vai dar fruto, porque vai receber o quê? Todos os nutrientes da videira. Amém.
e cuida. Tem uma versão que ele fala assim: cuida com carinho, com carinho. Irmãos, você muitas vezes não sente que a igreja está sendo cuidada com carinho pelo Senhor? Amém. Quando vocês sentirem na igreja aquela esfera, a atmosfera de paz, de alegria, de regozijo, de muito desfrute, é porque Deus está cuidando da igreja. Amém. Deus está. Mas, irmãos, o que o Senhor está mostrando para nós, e por meio da palavra, Ele nos supre, Ele nos nutre, mas Ele também nos purifica. Amém. O irmão Watmani, ele uma vez foi perguntado por uma irmã perguntou para ele: irmão Ni, eu leio a Bíblia muitas vezes assim, mas eu não consigo gravar os textos da Bíblia. E perguntou para ele se teria razão, por que teria razão de ler, se ela não estava guardando, memorizando as coisas, né? Aí o irmão Watmani contou para ele uma história, falou lá na China, as mulheres, quando elas colhem o arroz, elas vão para o rio lavar o arroz, aí elas colocam o arroz dentro de um cesto de vime, e aí o que elas fazem? Elas afundam ali o cesto no rio e levanta. Quando levanta, a água vai toda embora. O cesto não retém as águas. Ela novamente coloca de novo e a água vai embora. E uma vez, e duas vezes, e três vezes. Mas o que vai acontecendo? O que vai acontecendo é que tanto o cesto como o arroz vai ficando limpo, purificado. Irmãos, quando você for à Bíblia, a palavra de Deus para ler, não se preocupe em entender, em memorizar. Afunde o seu cesto. Amém. Uma vez, duas vezes, Amém. três vezes. Amém. Sabe o que vai acontecer? Amém. Vai nos purificar. Amém. Vai nos purificar. Amém. Sendo purificado pela lavagem de água, Pela palavra. Amém. Ame esse livro. Amém. Leia esse livro todos os dias. Amém. Ele vai te purificar. Amém. Na igreja tem que ter cheia da palavra. Amém. Tem que ter palavra. Amém. Uma vez, um desses grandes mestres cristãos durante a era cristã, da era da igreja, ele falou que a palavra tem que ser falada na igreja sistematicamente. Eu gosto disso. Amém. Sistematicamente. Precisa falar sistematicamente, de uma maneira sistematizada. E você sabe o que vai acontecer? Ele falou assim: ou as pessoas se convertem, ou os pecadores se convertem, ou então vão embora. Entendeu, irmãos? Porque a palavra falada, vai nos santificar. Amém. Que vai transformar a igreja, que vai edificar a igreja, o que vai saturar a igreja é a palavra. Amém. Isso se refere hoje. O que o Senhor está fazendo hoje? Santificando. Amém. O que o Senhor está fazendo hoje? Purificando. Amém. O que o Senhor está fazendo hoje? Nos fazendo crescer em vida. Amém. Efésios, já que estamos aqui em Efésios, vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, aqui tão pertinho, no versículo 14, por exemplo, diz assim, ó. Efésios 4, no versículo 12 ele fala assim, porque tem aqui edificação, vamos usar esse versículo, ele fala, 4:12 fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, olha aí, para a edificação do corpo de Cristo. E no 13 ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do
Filho de de Deus. Deus. Olha essa parte. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque qual é o desejo de Deus para conosco, para com a sua igreja? É nos fazer chegar à plenitude de Cristo. Amém. E ele continua, ele fala assim, o 14, para que não sejais mais como menino agitado, tá pela artimanha dos homens, do erro, tá vendo? As coisas negativas. Mas no 15 ele fala, mas seguindo a verdade em amor, Amém. cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Amém. Então ele mostra sobre o crescimento de vida que a igreja precisa ter, no cabeça que é Cristo, porque um dia o que o Senhor quer nos fazer é nos apresentar a Ele, como Ele é, Amém. em vida e natureza, irmãos. E no versículo 16 fala de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo? Nós temos aqui o crescimento e a edificação. 1 Coríntios capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9, diz assim, versículo 9 fala, porque de Deus somos cooperadores. Quem são esses cooperadores? Ele está falando, Paulo, Apolo, que um planta, o outro rega, a comissão que Deus deu para eles, para no presente suprir a igreja, regar a igreja. Aí ele fala assim, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém. Agora, impressionante, porque ele fala lavoura vegetal, edifício, uma coisa sólida, sois vós. Por que ele fala a questão da lavoura? Porque a lavoura, ela é uma questão de vida, ela produz um crescimento. Quando a lavoura cresce, floresce e amadurece, irmãos, ela se torna algo sólido, ela se torna um edifício. O que o Senhor está fazendo hoje? Item 2 da nossa sinopse. O que Ele está fazendo hoje? Está nos levando ao crescimento de vida. Amém. Irmãos, eu quero deixar uma coisa com vocês. Não se conforme com o nível de vida cristã que você tem hoje. Ao céu, Jesus. Até mesmo eu posso dizer para vocês, fiquem inconformados com o nível de vida que você tem hoje. Busquem o crescimento de vida. Amém. Deixe a vida crescer. Por meio de comer de Cristo. Amém. Comer a palavra. O sofrimento também ajuda o crescimento de vida. Porque o que o Senhor quer nos levar é o que? A edificação. Amém. Efésios capítulo 2 também mostra para nós, em Efésios, vamos voltar para Efésios capítulo 2, no versículo 20, quando fala assim, melhor, no versículo 21, né, quando fala assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E no 22 fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o que o Senhor está fazendo hoje? Ele está nos santificando, nos purificando pela lavagem de água da palavra, mas Ele também está saturando o nosso ser, saturando com Ele mesmo, para no futuro, que é o item 3 da nossa sinopse, no futuro, nós sermos apresentados a Ele, igreja gloriosa. Amém. Está vendo?
Vocês viajaram comigo no passado? Viajaram? Amém. Viajaram comigo no presente? Amém. Vocês viajaram comigo no futuro? Amém. No futuro, igreja gloriosa. Amém. Irmãos, eu gosto desse versículo, porque aqui não fala que ele vai apresentar a si mesmo uma igreja vitoriosa. O Senhor não vai apresentar uma igreja vitoriosa. O Senhor, Ele vai apresentar uma igreja Gloriosa. Amém. Vocês nem imaginam, ou seja, nós nem imaginamos o que se refere Uma igreja a isso. gloriosa. Sem marca. Por que a saturação? Por que a purificação? Por que o crescimento de vida? Para apresentar. Porque em meio a isso, irmãos, a natureza humana, o homem natural, ele é deixado de lado, ele sai. Ele sai. E o que é colocado em nós? É mais de Cristo, Amém. é a vida de Cristo, Amém. é a natureza de Cristo. Amém. Ele vai infundido em nós. Amém. Quando nós, pela palavra, deixamos ser lavados, sendo santificados, sendo purificados, sendo saturados, é quando, irmãos, mais no meu caso o William, mais do velho William é deixado de lado, é colocado de lado, e mais de Cristo é acrescentado. Amém. Mais de Cristo é acrescentado. Quando eu falei da questão da palavra, para a gente entender, irmãos, vocês não imaginam, mas você sabe o que acontece, mesmo que é espiritual, mas acontece em nós uma mudança metabólica, organicamente, interiormente. Acontece. Há uma transformação metabólica. Amém. Quem era você há anos atrás? E quem é você hoje? Você percebe? Sim. Muda até mesmo o ser interior, sua face, sua fisionomia, sua maneira de falar, sua maneira Amém. de agir, sua maneira de andar. Muda tudo, você é transformado. Amém. Tem um ditado lá fora que diz o seguinte, fala assim, ó, nós somos o que comemos. Você já ouviu esse ditado? Sim. Nós somos o que comemos. Eu conheci um camarada que ele chamava Zé Mamão. Zé Mamão, Gostava de numa cidade lá em Bicuí. Esse Zé Mamão, você sabe por que o nome dele era Zé Mamão? Porque ele comia tanto mamão, que a pele dele era amarelada. Faz uma dieta de abóbora para você ver, sua mão vai ficar de cor de abóbora, seu rosto vai ficar cor de abóbora. Isso é uma mudança metabólica. Irmãos, se você comer de Cristo, Sim. beber de Cristo, Amém. alimentar de Cristo, Amém. ser saturado dele, Amém. entende? É como 1 Coríntios fala, beber do Espírito, Amém. é entrar no Espírito, Amém. e se perder nele. Amém. Claro, isso está lá, mas você mostra, irmãos, mas eu vou ler um versículo com vocês que acho que cabe bem, essa aí, para não ficar tão assim. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O que é que fala assim? Fala, olha, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém. Esse dia eu falei para os irmãos lá em Conquista, eu falei que numa das traduções, segundo o original grego, não tem esse com ele. Fala assim, quem se une ao Senhor é um espírito. A tal ponto de ter ousadia de falar para os irmãos, você é espírito. Sim. Amém. Eu tenho base bíblica. João 3. O que é nascido da carne é carne. Aqui, eu nasci da carne, eu sou carne, é o William, carne. Mas o que é nascido do Espírito É Espírito. Amém. Então eu sou Espírito. Amém. Eu também sou espírito. Amém. Você não tem ousadia de falar isso, não? Amém. Amém. Aquele Carregou. que se une Ao Senhor. Ao Senhor. Senhor. É o Espírito com ele. É o Espírito. Esse versículo você lembrou de quê da nossa mensagem agora? Por exemplo, reunião.
Deixará O homem pai e mãe se unirá. e se unirá Ah, à sua mulher. e os dois? E os dois se tornarão uma só carne. Amém. Irmão, deixará Meu Deus do céu, dá vontade. o homem natural, Sim. o homem anímico, Sim. que é o almático, Sim. o homem carnal, Sim. e se unirá a Cristo. Amém. É o que é espiritual. Amém. Essa união. É. O que é hoje, dentro da nossa sinopse, versículo 2, ou parte 2, o que o Senhor está fazendo? Essa união. É. Aí você sabe o que acontece, irmãos? Aí um dia, o que é a glorificação? A glorificação, na Bíblia, mediante a revelação, não é o dia que o Senhor vier, aí ser com aqueles louvores maravilhosos e a glória vir e lhe encher. Não. A glória não vai vir de cima para você. A glória vai vir de dentro de você. Amém. Isso é o significado igreja Gloriosa. gloriosa. Amém. De tanto ser saturada, Amém. cresceu em vida, Amém. foi transformada, foi edificada, Amém. Amém. cheio de Cristo. Amém. A glória sairá. Como Amém. nesse momento, veja bem, olha, eu estou suando. De onde está vindo o meu suor? Está vindo de dentro do meu ser, da minha pele, dos meus poros, saindo pelos meus poros. A glorificação é isso. A glorificação, irmãos, é a expressão de Deus. O que é glória? Amém. Glória é Deus manifestado. Amém. Glória é a luz de Deus sendo manifestada. Aleluia. Então um dia, depois de nós passarmos por todo um processo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que um dia essa glória sairá de nós. Amém. E a igreja que saiu de Cristo, ela voltará para Cristo. Amém. Porque ele fala, aquele mesmo que a gerou, é aquele mesmo que a tomará de volta para si. A igreja que saiu de si, saiu do seu lado, que foi gerada através da sua morte, da sua ressurreição, a vida sendo dispensada, sendo liberada. É o grão de trigo que caiu na terra, morreu e gerou muitos frutos. Amém. Mas o que o Senhor está fazendo hoje? Por isso eu quero pedir a todos nós, irmãos, vamos buscar o crescimento de vida. Amém. Vamos buscar dia a dia sermos purificados. Você Amém. conhece a si mesmo. Amém. Eu conheço a mim mesmo. Amém. Nós sabemos quanta impureza nós temos, quanto homem natural, quanto homem carnal, quanto homem anímico. Mas o Senhor quer nos purificar. Amém. Para quê? Para um dia apresentar Ele como igreja gloriosa. Amém. Isso aí é no futuro. Tá bom, irmãos? Amém. Vocês entenderam? Amém. Vou fazer uma prova com vocês agora, um teste. Vamos para a nossa sinopse. Qual é o ponto 1? Passado. O passado. O que aconteceu no passado? Cristo deu a Efésios 5, 25, irmão. O que aconteceu? Fala, vamos lá, não tem medo de errar, não. Cristo Hein? amou a igreja. É só para saber se vocês absorveram. Cristo Amor. Amou a igreja. igreja e a si mesmo Se se entregou por ela. Pegou por ela. Pode usar a Bíblia, não tem problema não. E hoje no presente, Tá. qual é a vontade de Deus? Qual foi a vontade de Deus em nos amar e entregar a si mesmo por nós, sua igreja? Purificação. Vistos aqui, número 2 aqui? Para santificar por meio da purificação da lavagem da palavra. Amém. E no futuro é o quê? Apresentar a si A mesmo. si mesmo. Igreja gloriosa. A si mesmo. Si mesmo. Igreja Gloriosa. Amém. Sem mácula. Amém. Nem ruga, nem defeito, Feito, não é isso? nem coisa semelhante. É isso aí, Amém. irmãos. Sem Isso não é mácula. maravilhoso? Amém. Então vamos acender nossa esperança. Amém. Vamos acender nossa esperança. Amém. Não vamos ficar na nossa passividade, vivendo a vida da igreja na nossa passividade, vindo em algumas reuniões, sentando numa cadeira, cantando hinos e
e depois ouvindo uma bela mensagem. Não vamos fazer. Vamos ver isso. Qual é o propósito de Deus para com a igreja hoje? Não estou falando da função da igreja. Eu estou falando do que o Senhor está fazendo com a igreja. Amém. Qual a sua obra hoje? Muitas vezes a gente olha, quando você olha a situação do mundo, a situação da sociedade, a situação que muitas vezes acontece conosco na vida da igreja, e a gente parece que perde o foco, perde o alvo e perde a esperança. Mas, irmãos, nenhuma palavra, o Senhor deixa cair por terra. Amém. Todas ele cumpriu. Amém. Se ele falou, edificarei a minha igreja, ele vai edificar a sua igreja. Amém. Se um dia ele vai vir glorificar aos seus, ele vai glorificar os seus.